Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras deste canal. E esse vlog de leituras já vai começar propriamente com leituras, tá? Vou só pegar os livros. Na verdade, eu preciso mostrar pra vocês o desgoverno que se tornou a minha escrivaninha. E assim, sem condições. Olha essa pilha de leituras. São duas pilhas, na verdade. É uma pilha atrás. Gente, acabou de sair a perna do meu... Ah, pelo amor de Deus. É isso, gente. Quanta humilhação. Tive até que trocar de lugar aqui pra ver se ele fica firme. E eu preciso dizer que... Não, calma aí. Se você... Vamos dar as boas-vindas aqui direito, tá? Caso você não me conheça, eu sou a Júlia. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, espero muito que você goste do canal, tá? Se você gostar, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhuma novidade. Tá saindo de 2 a 3 vídeos toda semana, shorts e publicações, e estou tentando manter muito ativo esse canal, assim como o meu perfil lá no Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, o link pra ele, o link pro meu Scooby, pra compras na Amazon, tudo tá na descrição aqui do vídeo, tá? Então vai lá. E aí depois disso, vamos dizer que este é o vlog 90. Gente, como assim? Daqui 10 vlogs chegaremos ao vlog 100. E será que eu faço um vlog temático, como todo mundo faz? Eu já vi que a maioria das pessoas, quando chega em vlogs assim... Vlog 90 é esse, tá? E aí o vlog 100, me deem ideias aí do que vocês gostariam de ver no vlog 100, tá? Porque eu vi que as pessoas fazem assim, vlogs temáticos, né? Quando chega, tipo, no número 100 ou coisas do tipo. E o que era outra coisa que eu ia falar? Assim, a perninha desse tripé saiu, mas assim, tá tudo certo, porque eu comprei outro tripé, finalmente. Acho que eu comprei um tripé digno, tá? Vamos ver se ele vai prestar. É pra ele chegar essa semana, e aí quando chegar eu mostro pra vocês, eu digo se eu gostei, caso alguém queira adquirir algo parecido. Mas agora estamos em semana de Black Friday, e assim, por enquanto eu comprei 2 livrinhos só. Não sei se eu já falei isso no último vlog, mas eu só comprei 2 livros, porque apesar da maior parte da minha wishlist ter entrado em promoção, eu estou tentando me segurar o máximo possível. E eu só comprei 2 livrinhos, porque os outros 2 livros, que são os que eu mais quero, e o que eu mais quero ler em breve, tipo, agora, eles ainda não entraram em promoção. E eu estou com fé que eles vão entrar. E aí, eu queria dizer que eu terminei uma leitura. Eu terminei o livro que eu estava lendo. Quem viu o último vlog? Terminei de ler Os 4 Ventos, da Christine Hanna, finalmente. E assim, acho que eu levei uma semana pra ler esse livro. Ele tem 383 páginas. E no final das contas, meus queridos, eu dei 4 estrelas pra ele. Poderia ser um livro 4 estrelas e meia, sim, mas eu acho que esse não seria, nem se eu tivesse lido, sei lá, de outra maneira, não chegaria a ser um livro 5 estrelas pra mim. Mas foi uma leitura interessante em diversos pontos e assim, eu com certeza terminei esse livro querendo conhecer outras histórias da Christine Hanna. Então se você já leu outro livro dela, conta aí pra mim nos comentários. Eu estou intrigada em qual leitura dela eu escolho pra ler em seguida. Em seguida eu quero dizer assim, não vou ler agora porque eu nem tenho outro livro dela aqui comigo, mas eu já estou de olho. Já coloquei uns no meu carrinho da Amazon pra que quando eles entrarem em promoção e eu estiver mais afim de ler, eu leia. Por quê? O que aconteceu? Eu, pro final dessa história, eu gostei bastante, tanto da narrativa, eu gostei da escrita dela, eu achei que os clichês que estavam me incomodando bastante no início, eles sumiram e assim, ficou pouquíssimas coisas assim que eu não gostei depois. Mas depois da página 150, realmente a história alavancou e virou uma história muito boa, muito interessante, muito pertinente, muito importante em diversos aspectos, porque, como eu tinha dito anteriormente no último vlog, né, esse livro vai relatar a época da Grande Depressão dos Estados Unidos, da quebra da bolsa, da crise de 29, crise econômica e etc. Seca muito grande, população passando por períodos miseráveis e lutando para sobreviver mesmo. Então, esses são temas muito importantes e que eu gosto muito de ler em histórias. Só que realmente o começo não tava me pegando, não tava funcionando pra mim, mas depois ficou uma história muito boa, bem emocionante. Apesar de eu não ter amado o final do livro, eu acho que poderia ter ido pra um outro rumo e ainda assim ter feito muito sentido. Eu gostei, eu achei, como eu disse
pertinente, assim, no sentido de... Essa história foi baseada em várias histórias na vida de várias pessoas, né? Que realmente passaram por esse período de crise. E apesar de aqui ser uma ficção, né? Dos personagens aqui serem fictícios, serem inventados, é muito triste saber que isso realmente aconteceu com muitas pessoas. E eu adoro histórias, assim, que mexem com a gente. Essa não mexeu demais comigo, mas ela mexeu sim comigo. E foi uma boa experiência na maior parte do tempo. E a partir da página 150 eu não consegui desgrudar desse livro e eu engoli ele. E eu terminei ele ontem à noite, foi excelente. Nesse ponto de a fluidez dele realmente aumentou muito o interesse pela história e, enfim... No fim das contas, se tornou uma leitura muito boa pra mim. Eu acho que esse é um livro muito bom e ele tem mensagens muito importantes a passar. Então, assim, caso você goste desse tipo de história, e aí você volta no último vlog em que eu estou falando bastante sobre esse livro, mas... E se você gosta de histórias emocionantes, de histórias familiares, eu acho que vale a pena você dar a chance pra esse livro, sim, porque ele pode te tocar muito mais do que ele me tocou. E eu acho que isso é algo também sempre interessante de a gente conversar, né? Que é sobre como os livros performam diferente para cada leitor. Porque eu posso ler Os Quatro Ventos e amar, e você pode ler esse livro e pode se tornar o livro da sua vida, ou pode se tornar só mais uma leitura, ou você pode realmente odiar essa leitura. Então... eu acho que a experiência de leitura, ela sempre tem muitos fatores e que influenciam essa experiência. E entre esses fatores estão a nossa vivência mesmo. Então, às vezes, coisas da minha vida vão me conectar com esses personagens, com essa história. E isso vai me fazer ficar emocionada, isso vai me fazer sentir na pele daqueles personagens e vai me fazer sofrer ou não, ou vai me fazer amar o livro. Eu acho que sempre as nossas experiências influenciam muito. E eu acho também que outros livros que já lemos sempre influenciam muito, principalmente quando esses livros conversam entre si. E como eu já tinha dito, eu acho que eu falei isso no último vlog, eu não me lembro, tá? Desculpa por eu estar meio esquecido. O que eu quero dizer é que, assim, tem muitos livros de histórias familiares, de famílias passando por períodos complexos da história mundial, ou de famílias passando por períodos de desastres naturais, né, de seca, de períodos de miséria e coisas assim. E tem muitos livros que contam essas histórias de uma maneira que talvez vai te tocar mais do que esse livro, ou não, ou esse livro vai te tocar muito mais do que outros livros. Então, tudo isso pra dizer que sim, eu recomendo essa história. Eu gostei bastante no final das contas e eu quero muito ler outros livros da autora, porque eu sinto que eu posso amar alguns desses livros escritos por ela. Acho que principalmente que as histórias dela devem trazer um impacto assim grande por contarem sobre histórias importantes, sobre, acredito que a força também das pessoas e, enfim, são muitos temas que dá pra gente discutir. E aí que ontem, depois que eu terminei de ler Os Quatro Ventos, estava cedo ainda e eu decidi pegar outro livro pra começar. E aí eu apontei os 3 livros que eu tinha sem ler aqui, que são os próximos da minha tibiária, assim, que eu queria ler agora. Eu peguei os 3 livros, mostrei pro Marcelo e falei, meu bem, escolhe um pra eu ler agora. E aí ele escolheu pra mim, então assim, se der errado, a culpa é dele. Brincadeira, a culpa é minha. Não vai ter culpa, eu acho que não vai dar nada errado essa história. Ontem à noite eu comecei a ler Matéria Escura, do Blake Crouch, e assim... esse é um dos livros, é uma daquelas histórias que você já começa de um jeito que não dá pra sair. Então, já fiquei encantada, tá? Inclusive, eu estava ansiosa pra chegar agora, o horário do meu almoço, pra pegar ele e ler. Porque ontem, antes de dormir, tipo assim, em um tempo muito curto, eu li 58 páginas. Cheguei na parte 3, no capítulo 3, não sei. E assim, que é isso, gente? Que história é essa? Eu nem sei como que eu vou falar sobre essa história com vocês, porque... eu acho que esse é um daqueles livros que você só começa, sabe? Você nem vai sem saber nada, porque desde a primeira página ele já começa a despejar informações e que você fica assim, o que tá acontecendo aqui? Que história é essa, maluca? Já estou muito intrigada, sinto que vou amar esse livro realmente. E, bom, eu já falei mais do que eu devia aqui pra começar esse vídeo, depois eu volto e a gente conversa mais, tá? Mas me conta aí se você já leu Matéria Escura, porque, meu Deus... chocante, eu acho.
Gente, é o seguinte, completamente descabelada. Agora são 10h40 da noite. Estou com a mesma camiseta, mas eu só pus essa camiseta de manhã, então, tipo assim, agora eu já até tomei banho. Tô pronta pra dormir, fiz meu chazinho. Estou deixando ele aqui pra daqui a pouco eu tomar ele. Gente, pelo amor de Deus, que surto é essa história? Pelo amor... Não, tipo assim, eu sabia... Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de... Obviamente não gosto de pegar spoiler, se você me acompanha aqui você sabe que eu não gosto de spoiler nenhum. Eu tento sempre não dar nenhum spoiler pra vocês nos vídeos, mas assim... Eu também não costumo gostar de ler nem a sinopse de livros, principalmente de livros que eu quero muito ler. E aí, como que eu quero muito ler esses livros se eu não sei nada sobre eles? Eu também não sei, mas assim... Geralmente, como esse aqui, né, Matéria Escura, eu já ouvi muitas pessoas e pessoas específicas, pessoas que eu acompanho bastante, pessoas que eu sei que o nosso gosto literário bate, às vezes, né, na maioria das vezes. E aí eu já vi essas pessoas falando extremamente bem desse livro, falando que um dos melhores livros que já leu e favorito, não sei o quê. Pra mim isso basta. E aí, além disso, eu sabia que esse livro era uma ficção científica meio que parecido com um thriller, pra mim no melhor sentido de... Eu ainda vou lembrar o nome do filme que tá me vindo na cabeça toda hora que eu estou lendo assim esse livro, mas aqueles livros de ficção científica, tipo Blade Runner, tipo... Gente, qual que é uma série? Tem uma série, que eu acho que é uma série que eu assisti que me lembra muito isso. E também aquela série que tem um livro do George Martin, que saiu a série na Netflix, do pessoal que vai para o espaço e aí tem alienígenas. E é muito... se eu lembrar o nome, eu vou deixar a capa aqui. Se não, vocês me perdoem, em algum momento eu vou lembrar. E aí, quando eu lembrar, eu falo com vocês. Mas assim, é aquela loucura de ficção científica realmente misturado com thriller, porque tem uma tensão a todo momento na história e é um desespero. E os personagens estão passando por desespero e eles não sabem o que está acontecendo com eles, ou então eles não sabem quem são eles, ou então eles não sabem o que eles fizeram. Sabe aquele desespero, assim? Amo. Nossa, que sabor está sendo essa história. Tanto que eu comecei ele ontem à noite, eu já estou na página 117 e eu não consigo terminar. Mas eu vou pro quarto agora tomar meu chá e ficar lendo ele até eu conseguir dormir. O que, assim, não faz sentido eu ler ele até conseguir dormir, porque senão é um livro que dá sono e não tem... Gente... E assim, só pelo título, né, Matéria Escura, já sabemos que tem física envolvida, e a física da mais louca, a física quântica, acredito, e física... Não entendo nada de física quântica, nunca entendi nem o que é direito, mas é sobre isso, entendeu? Pequenos surtos de madrugada. De madrugada não, porque ainda são 10h40. É isso. E eu li uma parte agora que eu fiquei assim, meu Deus, tá começando o coitado do personagem, se chama Jason. Tá começando a alinhar as coisas pra ele, parece que ele finalmente vai conseguir descobrir o que tá acontecendo com ele. Enfim, e aí eu achei que tava caminhando pra resolver um pititinho ali da história e de repente, bomba. Plot twist, reviravolta, e agora eu não sei de mais nada. Eu vou tomar meu chá e ler até dormir, depois eu volto. Olá, amigos. Hoje é dia 26 e agora são 10 da manhã e eu não sei em qual página eu estava quando eu falei com vocês ontem à noite, mas eu me lembro especificamente da parte, assim, né, da cena que eu tinha lido e que eu estava em leve surto. E aí eu segui lendo, deixa eu ver, eu tô vendo se eu acho aqui, foi antes de... Eu não lembro, eu tava mais ou menos na página 110 aqui, pelo que eu estou vendo. Enfim, e agora eu estou ontem eu li até a página 164 e eu parei bem no meio de um capítulo, porque assim, não dava pra seguir lendo, é apenas isso. E assim, não dava pra seguir lendo, não é porque, nossa, a história ficou chata, de jeito nenhum, mas eu simplesmente tive que parar. Eu decidi parar no meio do capítulo mesmo, porque ainda faltavam umas 10 páginas pra terminar o capítulo que eu estava lendo. E porque esse é um daqueles livros que o capítulo não é uma pausa. Nossa, agora que eu vi, eu coloquei um espelho atrás do visor pra eu ver, né, o enquadramento aqui.
e eu percebi que está aparecendo aquela bagunça ali em cima da cama. Eu deixei ali de propósito, porque eu preciso guardar aquelas roupas e separar. Vamos voltar ao livro. Aí eu simplesmente parei de ler ele, porque era, sei lá, 00:20, alguma coisa assim, e eu não tinha parado. E eu pensei, gente, eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não consigo acordar, entendeu? E fazer as coisas que eu preciso fazer, então eu preciso dormir. E aí eu simplesmente parei, bem na metade, né, assim, na página 164, porque tava num surto. A história é porque, assim, esse é um daqueles livros, eu ainda vou organizar meus pensamentos pra ver como eu vou falar com vocês sobre essa história, pra não dar nenhum spoiler e não estragar a experiência de leitura de ninguém. Porque eu já falei um pouco sobre isso anteriormente, né, mas enfim. Esse é um livro que, assim, ele vai encaminhando pra uma coisa. Tem uma coisa muito louca acontecendo e o personagem tá tentando descobrir. E desde o início, das primeiras páginas ali do primeiro capítulo, dá pistas do que tá acontecendo e que aconteceu com esse personagem, o principal aqui, né, o Jason. Mas, quando ele realmente faz a descoberta dele, aí tem umas reviravoltas e vai pra mais loucura ainda. A loucura do sci-fi e da física quântica que eu falei. E aí o negócio já vai parando em... Eu não sei o que eu posso falar aqui, mas assim, pelo título do livro, imagine o que você quiser imaginar. Mas é muita loucura esse negócio da física aqui. E incrível, assim. E aí agora nessa parte os personagens estão vivendo em uma realidade eu não sei o que eu posso falar. Tá me lembrando um dos Vingadores, agora eu não me lembro qual, mas dos últimos ali, tem uma relação aqui. E, meu Deus, que loucura. Tá simplesmente sensacional, tá? Eu estou amando, não dá pra parar de ler. E aí, como eu disse, eu só parei de ler aqui, porque senão eu ia seguir lendo até terminar ele ontem. Eu não tava com um pingo de sono, eu precisava de respostas, eu precisava saber o que ia acontecer aqui. E aí, nessa parte, eu não sei se eu falei isso ontem também, mas, enfim. Nessa parte que eu estou, há uns capítulos atrás, começou a ter uma alternância de capítulos, que o primeiro capítulo alternado que eu li, eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? Voltou no tempo, passou pra frente, isso aqui é o futuro, isso aqui é o passado, isso aqui é o que é isso? Num desses primeiros capítulos alternados, eu percebi o que eu acredito que seja. E, meu Deus, é muita loucura, gente. Porque é uma coisa de multiverso e realidades paralelas e o que poderia ser, mas ao mesmo tempo, não sei não, hein, se o meu QI aguenta esse tipo de loucura, consegue desvendar todas essas questões. Mas estou surtando e estou amando e, nossa, acho que esse vídeo vai me dar um trabalho pra editar, porque eu tô falando não tô falando coisa com coisa, minha cabeça tá muito maluca, mas sensacional, entendeu? E quando eu já coloquei os outros livros dele no meu carrinho e eu já coloquei outros livros de ficção científica, assim, classicões no meu carrinho, porque fazia muito tempo que eu não lia ficção científica. E eu acho que eu já falei isso pra vocês, assim, mais antigo no canal sabe, mas as pessoas novas talvez não saibam que eu amo ficção científica e que é um dos gêneros que me fez ser leitora também, e é um dos gêneros que eu já li pra caramba, mas atualmente eu estou lendo muito pouco, por ter poucos livros de ficção científica não lidos aqui em casa. Esse é um dos únicos, se eu não me engano. Deve ter só mais um ou dois fora esse. Eu passei por um tempo assim que os livros que eu queria ler, eles estavam custando muito caro. Esse aqui era um desses. E me desanimou pra caramba. E eu pensei, não, vou só ir lendo os outros que tem aqui em casa e depois eu compro outros. Tanto que, assim, gente, esse ano de 2024, até agora, é o ano em que eu menos comprei livros. Por a situação financeira está complicada, mas está melhorando. Se Deus quiser, vai só melhorar daqui pra frente. Mas assim... E aí uma das coisas que eu fiz foi isso, de pegar os livros. E eu também li bem pouco. O ano que eu menos li, eu acho, até hoje na minha vida. E eu percebi, lendo esse livro aqui, eu estou percebendo que eu sentia muita falta, estava sentindo muita falta de ler livros de sci-fi. Porque eu amo demais esse gênero, é fenomenal, é sensacional, assim, a maneira em que autores incríveis, como o Blake Crouch parece ser, usam da física, da ciência, assim, pra criar essas histórias maravilhosas e que ao mesmo tempo se relacionam com o nosso mundo, com a nossa sociedade, e algo que principalmente as distopias fazem muito bem, que eu gosto bastante, e também preciso voltar a ler distopias,
É a questão de criticar aspectos da nossa sociedade, da nossa vida e... Enfim, tudo isso pra dizer que estou amando essa leitura, tá? Acredito sim que vai virar um favorito aí da minha vida. E agora chega de enrolação, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Só pra fazer mais um comentário, porque eu abri a minha página aqui da Amazon e eu me lembrei que eu queria falar isso e eu tinha me esquecido. Enfim, eu estou olhando quais são os livros, né, de ficção científica que estavam na minha wishlist, etc., que estão na promoção, em promoções que estão valendo a pena agora. E aí eu vi o problema dos três corpos, eu não vou tentar falar o nome dele, desculpa. Mas enfim, estou pensando em ler esse livro, em comprar esse livro e ler em breve. Por quê? Esse é um livro que eu fiquei interessada desde quando o Bruno do Navegando, que infelizmente não existe mais, né? Está pausado, não sei. Desde quando, acho que foi ele mesmo que recomendou esse livro e eu fiquei super interessada. E agora tem até uma adaptação, né, que eu inclusive quero assistir em algum momento. Mas aí depois disso, eu vi algumas pessoas falando que tinham lido esse livro, que não tinham achado meio chato e que tinham achado muito teórico, se eu não me engano, foi isso mesmo, na questão da física e das explicações. E eu pensei, bom, talvez não seja pra mim. Mas eu acho incrível essa capacidade que eu tenho de não só me desmerecer a minha inteligência. Eu acho que a gente faz muito isso, não falando só de mim. A gente é muito acostumado a fazer isso, a desmerecer a nossa inteligência, a nossa capacidade. Porque a gente vê e ouve pessoas falando algo, pessoas falando que algo é difícil, que algo, principalmente difícil, né? E que algo é chato e tal, e a gente pensa, não é pra mim, então. Mas muitas vezes é sim pra gente, só que a gente tá acostumado a senso comum, talvez, essa ideia geral, sabe? Que muitas pessoas têm. E aí, que isso é algo que eu venho querendo conversar há muito tempo aqui no canal e eu sempre me esqueço. Quando eu tô gravando um outro vídeo, eu sempre esqueço disso. Mas essa questão de, talvez pelo caminho em que a comunidade literária na internet anda tomando e tomou, né? E esse caminho que está seguindo atualmente, querendo ou não, a gente sabe que, assim, não estou aqui para desmerecer nenhum tipo de leitura. Jamais. Eu sou a pessoa que incentiva a ler. Leia o que você tem interesse. Não caia nessa de, você tem que ler só tal coisa e só tal coisa. Eu quero muito influenciar pessoas a lerem livros clássicos, a lerem livros que são considerados difíceis, mas às vezes para chegar nisso, a pessoa antes tem que ler livros que são tranquilos, que não exigem muita discussão e, enfim, não é esse o ponto. O ponto é que eu estava dizendo da gente desmoralizar a nossa inteligência e achar que a gente não é capaz das coisas. Eu falo isso por mim mesma, porque quando você começa a ir para um lado, assim, o algoritmo, principalmente do Instagram, do YouTube eu não entendo muito bem, mas principalmente do Instagram e do TikTok, que, assim, eu já falei, eu não tenho TikTok, eu não uso, não gosto, mas eu já olhei, né, bastante, já usei TikTok no início, quando ele lançou, na época da pandemia, principalmente. Mas enfim, o ponto que eu quero tratar é, quando a gente começa a ver muito que está em alta, o algoritmo, como eu disse, principalmente do Instagram, vai mandando isso mais pra gente, acha que a gente gosta e vai mandando. E aí a gente acaba muitas vezes imerso em um certo tipo só de nicho e de conversa e de opinião, talvez, principalmente. E eu fiquei durante um bom tempo nesse lado, nesse rumo. O que mais aparecia pra mim, principalmente no Instagram, como eu disse, eram jovens, principalmente jovens, bem mais jovens do que eu, lendo livros que podem sim ser considerados literatura rasa e literatura que é só o que vende hoje, porque é o que mais vende, os best-sellers e etc, que são aqueles livros que têm a mesma fórmula, e não falando só de algo específico aqui, de um livro específico, mas eu tenho percebido isso e eu sei que não sou só eu já vi várias pessoas falando sobre isso no YouTube, principalmente. Mas hoje em dia, eu acredito muito que por conta do TikTok, sim, os livros estão usando da mesma fórmula. Então, livros de romance usam a mesma fórmula, livros hot usam a mesma fórmula, livros de dark romance, que aí eu nunca nem li, não tenho o menor interesse, mas enfim, usam a mesma fórmula. Livros de suspense usam a mesma fórmula. É mais do mesmo, só muda umas coisas e é a mesma fórmula.
E livros de romantasia agora, né? Acho que é o que mais anda acontecendo. Usam a mesma fórmula. E eu não... sei lá, não acho que seja ruim ler esses livros. Eu só acho que o problema é bem maior, sabe? De ficar só lendo as mesmas coisas e acreditar que tá tudo bem e que é o melhor que existe, sendo que existem tantas outras coisas para serem exploradas, sabe? E não falando só desses gêneros que eu citei, mas assim, até porque eu não costumo ler muito desses gêneros, o que eu mais leio é suspense. E aí o negócio da ficção científica, foi por isso que eu comecei esse tópico aqui. É pra falar sobre a ficção científica. Quando eu iniciei na vida de leitora mais assim, fortemente, na verdade, quando eu era adolescente ainda, eu li O Guia do Mochileiro das Galáxias. Se eu não me engano, foi o primeiro livro de ficção científica que eu li mesmo na vida. E eu me apaixonei, eu me encantei, e depois disso eu já reli algumas vezes e não faz o mesmo por mim hoje em dia do que o que fez na época, mas na época foi excelente eu ter lido o Guia do Mochileiro das Galáxias, principalmente o 1. Mas a questão é que me iniciou muito no gênero de ficção científica. E um dos primeiros livros e autores que eu li desse gênero foi o Isaac Asimov. E eu li a trilogia Fundação e depois eu li os 4 livros que se passam antes e depois da trilogia. E assim, eu amei demais. Eu fiquei muito tempo falando sobre esses livros no início do canal, principalmente. Antes até do canal se iniciar, eu li Duna. Eu fiquei completamente encantada, apaixonada. E depois eu li o resto da trilogia inicial, mas não li os outros livros. Li as distopias, acho que todas aquelas clássicas principais. Li Octavia Butler e amei todos. E assim, eu sempre amei demais. E aí eu fui pra perceber que, assim, do ano passado pra esse ano, eu acabei talvez entrando muito nessa bolha em que eu citei, né? Do Instagram, principalmente. E eu parei completamente de ser influenciada a continuar lendo esses livros que eu sempre amei. E que eu nunca fui com essa percepção de, meu Deus, é super difícil, meu Deus, não dá pra entender nada. Mas aí eu comecei a ver muitos vídeos de pessoas falando principalmente de Duna, que assim, meu Deus, é impossível ler Duna e tá escrito em outra língua isso aqui. Sendo que quando eu li, eu tinha, sei lá, 20 anos e eu não pensei isso de jeito nenhum, eu só fiquei completamente encantada pela história. E aí, sei lá, gente, vai de cada pessoa. Se você não gosta, tudo bem, não leia. Ninguém é obrigado a ler o que não gosta. E assim, todo esse ponto, toda essa conversa, talvez eu nem esteja falando da melhor maneira que eu poderia falar. Talvez depois eu pense melhor, eu faça pesquisas e anotações e grave um vídeo só sobre isso. Mas é só porque eu precisava falar antes que eu me esquecesse de novo, porque eu tô tentando falar sobre esse tema faz muito tempo e eu sempre me esqueço. Enfim, o ponto final em que eu quero chegar é isso, sabe? Não é de desmerecer nenhum tipo de leitura, de literatura. Eu acho que é sempre válido a gente incentivar as pessoas a lerem mais e a se tornarem leitores. E se isso quer dizer que a pessoa vai ler só esses livros com a mesma fórmula no início, tudo bem. E, né, se a pessoa quiser só ler isso pro resto da vida, tudo bem também, a vida é dela, eu não me incomodo em, sei lá, o que as pessoas fazem com as vidas delas, eu tô aqui fazendo o que eu quero com a minha. Mas o ponto que eu quero chegar é esse, justamente. Às vezes a gente fica tão preso numa certa bolha e em coisas que o algoritmo manda pra gente, que a gente ou passa a pensar de outra maneira, diferente do que a gente já pensava inicialmente, ou a gente não se deixa, fica tão preso naquilo que a gente não se deixa pensar diferente e agir, talvez, principalmente. Porque, como eu estava dizendo, eu vi muitas pessoas, principalmente recentemente, talvez por conta, né, das adaptações dos filmes de Duna, falando sobre a dificuldade desse livro e, sabe, assim, só dizendo o quanto é impossível e jamais, de maneira nenhuma, incentivando ninguém a ler. E aí eu fico pensando, gente, mas isso às vezes parece até um desserviço, sabe? Porque, claro, quando eu li Duna, e eu quero muito reler Duna no final desse ano ou no começo do ano que vem, mas quando eu li Duna, o primeiro livro, claro que eu fiquei sem entender várias coisas que estavam sendo ditas, porque o autor criou vários termos, várias palavras, criou, né, uma cultura e muitas questões ali de geografia, enfim, é muito rico aquele livro, aquela história. E é claro que eu não entendi tudo de primeira, mas assim, no final de Duna, lá pela página 500 ou 640,
tem Terminologia do Império. E antes disso tem vários apêndices falando sobre os personagens, as famílias, que, né, tem bem essa divisão assim de império mesmo. Mas principalmente essa parte, Terminologia do Império. Eu nem anotava, nem marcava os meus livros na época, tanto que esse livro não tem um post-it, só tem um aqui, ó, no final. E era um post-it até de papel, diferente dos que eu uso hoje, mas enfim. Que era eu marcando essa parte da terminologia, porque enquanto eu estava fazendo a leitura, as palavras diferentes e que eram repetidas várias vezes e que eu sentia que eram palavras importantes de eu entender para a história fazer mais sentido, para eu compreender melhor a história, eu ficava indo ali no final e lendo a terminologia. Tipo, é simples, sabe? Mas parece que hoje tá tão comum isso de alguém leu, principalmente alguém que não é acostumado, por exemplo, a ler ficção científica. Pegou Duna pra ler e achou horrível e não gostou e não entendeu nada. E aí, em vez da pessoa, ou talvez guardar isso pra si mesma, já que ela não vai gerar nada de produtivo disso e de benéfico, e enfim. Em vez da pessoa fazer isso, ou em vez da pessoa tentar entender e tentar, né, procurar, ou pelo menos ir aqui no final do livro e ler as terminologias e o significado, em vez disso, a pessoa escolhe fazer esse desserviço, sabe, para a literatura e para uma obra tão grandiosa e tão significativa e que serviu de base para inspirar várias outras obras super famosas aí que temos até hoje. E a pessoa só escolhe fazer esse desserviço e falar mal, e falar que é horrível, e falar que é difícil demais. E eu fico preocupada onde estamos indo. E eu sempre me lembro daquele meme do vídeo do professor, que eu nunca me lembro o nome dele, mas eu vou me lembrar, peraí. Professor Clóvis de Barros Filho. Vocês já viram o meme dele que ele fala: como assim eu não vou entender? A pessoa escreveu, a pessoa descobriu e escreveu sobre aquilo, e eu só preciso ler e entender, e eu não vou entender. Como assim eu não vou entender? É só, eu leio de novo, a gente tem que ter brilho na cara. Ele fala, aquele meme sempre me serve muito enquanto eu estou estudando algo que eu considero difícil, algo que eu estudo e parece que eu não entendo. Eu me lembro daquele vídeo e eu coloco e me inspira muito a pensar, como assim eu não vou entender? Eu tenho um cérebro perfeitamente funcional, eu acredito, e... sabe, minha mãe me proporcionou uma vida em que eu possa estudar, possa me dedicar aos estudos sempre me incentivou a estudar e a ler. E eu não vou entender, não vou buscar entender uma coisa, pelo amor de Deus, mas essa é só a minha opinião, tá? Não vamos gerar tretas nos comentários, por favor. Eu só queria deixar a minha opinião a respeito desse tema, porque, como eu disse, faz um tempo que eu quero falar sobre isso e eu nunca me lembro. Mas estou aqui também para indicar essa leitura fenomenal, tá? E caso você não goste de ler ficção científica, eu posso te indicar vários outros livros de ficção científica que são mais tranquilos de ler, que tem uma leitura mais fluida por se passar em um mundo mais comum e sem tantos termos e tantas coisas inventadas e sem muito aprofundamento, talvez, na física e coisas do tipo. Mas, se você quer ler Duna, se você tem interesse em ler os livros do Octavia Butler, por exemplo, os livros do Isaac Asimov, leia, sabe? Não deixa esse medo que estão colocando na gente aí, nas redes sociais, de que, é muito difícil. Não, por favor, sabe? Dá uma chance, pelo menos. Vai que você gosta, vai que você vê um mundo novo se abrindo aí sob seus olhos. A gente nunca sabe. Fica aqui essa recomendação e caso você queira ler comigo, Duna, vamos conversar aí nos comentários e combinar isso? Acho que lá pra janeiro, assim, a gente consegue fazer uma leitura conjunta de Duna. Pelo menos do primeiro livro, tá? Do segundo e do terceiro, aí a gente pode combinar também. Agora sim, chega de falação, eu preciso estudar. Miojinho com ovo, super saudável, não me julguem. E página 213 desse livro que não consigo parar de ler. Está simplesmente sensacional. Acho que não acabou hoje não, mas olha...
Seguinte, agora são 10h50, a luz está horrível, eu sei, não vai adiantar eu ligar essa outra, eu acho. A outra luminária eu esqueci lá perto da cama, mas enfim, eu preciso fazer um comentário antes que eu me perca na espiral de acontecimentos desse livro. Eu estou na página 244 exatamente, e é o seguinte. Vocês viram que assim, eu tentei gravar, eu fiz um miojo, sim, às vezes eu preciso de um miojo com ovo, um miojo de tomate da Turma da Mônica, é tipo a minha maior comfort food que existe, que pode existir, eu diria, para momentos tensos. Não que o momento esteja tenso, mas enfim, eu até tô de boa hoje. A questão é o livro. Eu fazia tempo em que eu não fazia uma refeição lendo, porque eu não sei se você que tá assistindo sabe, mas eu não tenho Kindle. Eu leio só livros físicos, raramente leio e-books, quando as poucas vezes que eu li e-book foi pelo aplicativo do Kindle, mas enfim. Uma vez também que eu fiz um cadastro naquela, acho que Biblioteca Nacional de São Paulo, que é online, você consegue alugar, como é que fala, gente? Eu esqueci. Pegar emprestado, né, e-books e enfim. Mas eu nem terminei o livro. Já estou divagando, meu Deus, é a hora da noite, tá? A questão é, eu fazia muito tempo que eu não fazia uma refeição lendo, porque assim, eu sou a pessoa que, eu confesso, eu acho isso muito errado, e eu pretendo mudar isso em algum momento da minha vida, mas no presente momento, faz alguns anos em que a maioria das minhas refeições eu faço em frente a uma tela, assistindo ou um vídeo no YouTube, ou uma série, um filme. Atualmente eu ando assistindo mais vídeos mesmo de booktubers que eu acompanho principalmente. E, né, questão de vício e dopamina e coisas do tipo, sei lá, enfim. Mas quando eu estou sozinha, né, quando eu estou acompanhada, estou me alimentando acompanhada e eu não fico no telefone principalmente, nem no computador, mas enfim. Hoje, quando eu fui jantar, eu senti que eu não podia parar de ler esse livro e eu senti essa necessidade de me alimentar lendo. Porque eu tava numa parte muito assim, na verdade, quase todas as partes desse livro são muito, meu Deus, intensas e não dá pra parar de ler. Você precisa descobrir o que vai acontecer e você fica naquela pira de vou ler só mais uma página, só mais um capítulo, só mais uma página, só mais um parágrafo, só mais uma frase. E aí você, né, quando você vê, você não dá pra parar. Enfim, o pensamento que eu queria comentar agora é como a parte da história que tá agora tá tendo questões filosóficas e, assim, muitas reflexões sobre ser humano, sobre a nossa mente, principalmente. Porque nessa parte da história, o Jason e uma outra personagem estão tentando... Eu acho que, gente, eu ainda não falei sobre o que é esse livro, né, no geral, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Enfim, nessa parte da história, o Jason e uma personagem ali estão vagando pelo desconhecido e tentando encontrar o lugar certo. Vou só falar assim, bem, né, enigmática. E aí tem algumas reflexões sobre a mente humana, porque esse lugar em que eles estão, aparentemente, está completamente ligado à mente deles, né? E tipo assim, o lugar, os rumos em que eles tomam dependem de como a mente deles tá. E aí, eu fiz umas marcações que eu quero comentar aqui com vocês. E assim, um dos pontos que mais me agrada em se tratando de desenvolvimento de personagem nas narrativas é essa questão de o personagem ir aos poucos, né, ao passar das páginas ali, ele ir se tocando e ele ir entendendo a mente dele, a própria mente, né, basicamente. Porque eu acho, gente, que assim... Não sei quem é você que está aí assistindo, não sei qual a sua idade, qual fase da vida você está, mas eu, Júlia, eu acredito que eu demorei muito pra me entender, me conhecer, me reconhecer, e essa questão da mente principalmente, sabe? Por exemplo, uma das primeiras passagens que eu marquei aqui que eu queria falar é o seguinte: o Jason está ali pensando pensamentos e tentando escrever em uma caderneta ali os seus pensamentos para tentar organizar eles e tentar governar a direção em que eles estão indo. E aí ele fala o seguinte, esse livro é narrado em primeira pessoa, é o Jason que está contando toda a história. Ele diz: que coisa estranha imaginar o mundo contando apenas com palavras, intenções e desejos.
É um paradoxo preocupante. Tenho controle total, mas desde que eu tenho controle sobre mim mesmo, minhas emoções, minha tempestade interior, os mecanismos secretos que operam dentro de mim. Não vou ler o resto pra não ser spoiler, mas assim, que loucura é isso, né? Quando a gente... Porque se você parar pra pensar, eu, né, no caso, parando pra pensar, a minha realidade é... Não posso dizer completamente, porque eu acredito em questões externas que influenciam, mas assim, acredito que a nossa realidade é muitos por cento influenciada pela nossa mente, né? E pelo jeito que a gente controla, como ele disse, esse controle de si mesmo, né? Controle das suas emoções, da sua tempestade interior, dos mecanismos secretos que operam dentro de mim. Assim, eu como uma pessoa que tem crise de ansiedade diversas vezes e que ao longo do tempo eu fui entendendo, sabendo manejar isso e... Enfim, esse é um outro papo, tá tudo bem. A questão é só que assim, eu acho que principalmente em relação a isso, ao longo do tempo eu fui aprendendo isso, a controlar minhas emoções, controlar minha mente, a entender que muitas vezes eu fico sofrendo aqui, mas que, né, já que eu estou sofrendo aqui, eu mesma aqui dentro consigo controlar e, de certa forma, deter esse sofrimento, né, diminuí-lo e fazer as coisas darem certo. Então, assim, eu não acredito que isso tudo está sob o nosso alcance, só sob o alcance da nossa mente, da nossa percepção e etc. Mas eu acredito sim que influencia muito, principalmente, claro que aqui é uma ficção científica, muito louca, tal, física quântica, não sei o quê, mas eu acredito que a nossa mente influencia demais na nossa percepção do mundo e na nossa... Eu ia falar uma palavra, mas eu me perdi. Na nossa vida mesmo, em como a gente segue a vida, né? E das coisas que acontecem conosco. E eu fiquei viajando nele falar isso, porque, meu Deus, é muito real. Mesmo fora dessa realidade aqui da história, é muito real, é muito difícil a gente ter esse controle, né? Sobre a nossa mente. E assim, galera, enfim, não sei se esses meus pensamentos pensantes estão fazendo sentido. Espero que sim, porque esse livro realmente está me gerando várias reflexões em diversos sentidos. E eu vou só ler mais um trecho aqui, que essa questão da mente, do controle, de, né, se conhecer a ponto de se governar, né, de governar propriamente as emoções, é muita loucura. E eu acho sensacional. O seguinte: e talvez eu possa abrir mão da dor e do ressentimento do caminho não trilhado. Porque o caminho não trilhado não é apenas o inverso do que sou. É um sistema infinitamente ramificado que representa todas as permutações da minha vida entre os extremos, tal e tal. Não posso falar porque senão vai ser spoiler. Mas isso aqui eu marquei porque eu queria lembrar de comentar com vocês. Nossa, tem outro aqui que eu preciso falar também, mas porque esse livro, logo no início, dá pra a gente saber pelas frases que tem aqui, né, antes do livro começar, antes do prefácio, etc., dá pra gente saber que esse vai ser um daquelas várias histórias que ficou em alta em um tempo, hoje eu não sei como é que tá, mas que falam sobre o e se, né? E se eu tivesse feito tal coisa, como seria minha vida hoje? E que, por exemplo, eu sei que a Biblioteca da Meia-Noite, né, fala sobre muito, apesar de eu não ter lido ele ainda, e eu acho que A Vida Invisível de Ed La Rue também fala de certa maneira sobre isso, e eu sei que tem vários outros livros sobre isso. É um tema que muito me interessa, e é um tema que hoje em dia eu já fiz as pazes, porque principalmente quando eu era mais jovem, eu tinha muito esse pensamento de, meu Deus, eu era muito, acho que frustrada nesse sentido de, nossa, nem era o e se, era assim, era principalmente, nossa, naquela época eu devia ter feito tal coisa em vez de tal coisa, porque a coisa que eu escolhi fazer me trouxe aqui onde eu estou hoje e eu não estou satisfeita com isso. E eu devia ter feito aquela outra coisa, porque se eu tivesse feito aquela outra coisa, com certeza teria dado tudo certo. Sendo que não dá pra saber, né? Enfim, a última parte que eu vou ler, porque assim, sensacional. Que milagre é ter pessoas para as quais voltar para casa todos os dias. Ser amado, ser esperado. Pensei que apreciasse cada momento, mas sentado aqui no frio, sei que não dava o devido valor. E como poderia ser diferente? Até tudo desabar, não fazemos ideia do que realmente temos, de como tudo se encaixa de maneira tão precária e tão perfeita. Por mais que sejamos conscientes, né? Tipo, eu tenho consciência que, né, eu sou muito
privilegiada e tenho muitas bênçãos na minha vida. E eu acho que na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem essa consciência. Mas é sempre bom lembrar, né? É sempre bom ficar mais ciente disso. E acho que se você já teve, sei lá, grandes desastres na sua vida, grandes traumas aí, você sabe que é só quando acontece mesmo que você pensa, putz grila, putz grila, devia ter aproveitado melhor, devia ter passado mais tempo com essa pessoa, devia ter, né, sei lá, feito diferente e eu não dava valor quando tinha. Muitas reflexões, né? Mas tá muito tarde pra isso. Eu vou seguir lendo até a hora que eu conseguir e eu preciso dormir. Enfim, nos vemos amanhã. Olá, vlog. Hoje é quarta-feira. Nossa, eu tô... Gente, a minha cabeça tá do jeito, vocês não estão entendendo. Dia 27 de novembro, agora são, sei lá, umas 3h30 da tarde. Hoje eu fiz um negócio... Sim, eu já vou falar sobre matéria escura. Calma aí que é muita loucura. Mas é porque eu estou gravando um outro vídeo, né, que é de arrumação aqui do quarto e das estantes, porque eu roubei uma estante da minha mãe. É porque, assim, vocês vão ver o outro vídeo, tá? Eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou outro. Agora eu realmente não sei, mas eu vou mostrar aqui também que eu estou ansiosa pra mostrar, porque, assim, eu estou adorando. E eu quero colocar a outra parte aqui, ó, nesse lugar. Só que aí tem que esperar minha mãe chegar hoje à tarde e a gente organizar outras coisas. Mas eu acho que vai dar tudo certo. E aí, o que que eu fiz? Estou adorando entrar no quarto e ter essa visão aqui, ó. Ó, falando nisso, vocês viram que a asa Milkuka veio para cá? Olha o tanto que ela tá bonita. Ela tá adorando esse lugar que tá dando até um broto ali, ó, e outro ali. Achei que ela gostou desse lugar, porque lá ali no quarto tinha ficado apertado. Aí entra aqui no quarto, né, bagunça e tal, estante, a caixa da TV, essa TV vai pra ali, por isso que dessa arrumação toda. Essa estantezinha, tô adorando ver essa estante, gostei muito, tá? Tem uma luzinha ali que depois eu tô caçando uma extensão pra ligar ela, porque a tomada dela é curta. Enfim, achei que ficou tão lindinho, arrumadinho assim, sabe? Olha só, que gracinha. E aí tem outra igual a essa que eu quero colocar ali. Olha que graça, né? E aí, pra vocês verem a organização, vocês vão lá e assistam o outro vídeo. E aí, né, vamos usar essa loucura aqui. Gente, pelo amor de Deus, esse vlog acabou virando praticamente um vlog só de leitura desse livro, né? O que eu também estou gostando bastante, tenho que dizer. No momento eu estou na página 316 e ele vai mais ou menos até a página 340. Então, assim, eu preciso terminar esse livro agora e eu vou terminar ele agora. E depois eu que fiquei acordada até de madrugada para cumprir as minhas obrigações, não é mesmo? Mas, gente, quando... Eu não vou... Agora esse não é um momento de reflexões filosóficas como eu estava ontem à noite, tá? Esse é um momento de surto apenas, porque... Sério... Quantos surtos é capaz de um livro, né, fazer a gente ter? Porque até agora eu já tive 1 bilhão de surtos e cada vez que eu acho que eu estou entendendo o rumo que a história está indo, né, está tomando, e aí eu penso, ah tá, agora ele vai fazer isso e, né, acabou ali. Não, vai e acontece outra loucura e eu penso assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado que isso seria possível. E aí se tratando, né, da física quântica, de multiverso e coisas do tipo... Eu realmente... Não, olha só. Que loucura, viu? Meu Deus, que sensacional esse livro. Realmente já é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mais bem escritos em diversos sentidos. E já se tornou um livro favorito, independente de como ele termine agora. Porque no momento que tá agora, eu vou te dizer, tá? Tô ficando agoniada porque eu acho que pode terminar... pode terminar de um jeito... que eu vou ficar um pouco triste, mas que eu entendo que vai fazer sentido. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu realmente só precisava vir aqui atualizar os surtos, porque, assim, esse é um daqueles livros que faz o leitor de bobo. Porque você pode ser um leitor, né, velho aí, distrado, tanto que for. Você pode se achar inteligente, tanto que você for. Isso aqui vai te dar pelo menos uma rasteira, tá? Ao longo da trajetória ali da leitura. Então eu pretendo terminar essa leitura agora e eu volto pra falar com vocês e encerrar esse vlog que já deve estar com 2 horas de duração.
Amigos, são 4h28 e eu terminei de ler Matéria Escura do Blake Crouch. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Não sei. Provavelmente ficarei pensando nessa história durante muito tempo da minha vida. E estou ansiosíssima para assistir a adaptação, o que não costuma acontecer, mas aqui eu estou ansiosa para assistir a adaptação. E eu vou assistir, quando eu assistir eu venho falar com vocês, mas assim, não vai ser nesse vlog, né? Porque eu vou terminar esse vlog aqui, mas, meu Deus. Perfeito, maravilhoso, incrível, sensacional, é único e revolucionário não, como é que é aqui? É inovador e revolucionário, é tudo e mais, entendeu? Esse é um daqueles livros que começa, tipo assim, não te prometendo muita... Na verdade, quando você... né, eu fui pra esse livro, e muita gente vai pra esse livro, naquela expectativa, assim, não me prometeu nada e me entregou tudo. Mas nesse caso, quando você começa a ler, você lê o primeiro capítulo, principalmente o primeiro capítulo, as primeiras frases ali, você pensa, tá, vai ser desse jeito a história. E aí nunca é desse jeito, vai só aumentando e virando uma espiral e uma bola de neve e ficando muito, 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 muito mais louco e muito, muito, muito melhor e sensacional. E assim, eu acho que todas as, né, argumentações, reflexões que eu tinha pra dar sobre essa história, eu falei ao longo do vídeo. E agora é só surto mesmo e, meu Deus, que sensacional. Terminou perfeito. Eu não achei que seria esse o caminho que o autor ia tomar, mas aparentemente não tinha outro caminho e foi chegando um ponto ali dos últimos capítulos. Pensei, tem que ser isso aqui, vai ter que ser isso e aí, se for isso, vai ser ótimo. E foi isso e foi ótimo e, meu Deus, incrível, tá? Recomendo pra todo mundo, principalmente se você gosta de ficção científica, de histórias malucas e incríveis e um livro pra não largar, um livro pra engolir, devorar. Matéria Escura, meu Deus do céu. Por que eu não li antes, hein? Eu sempre faço isso. Eu sempre demoro pra caramba pra ler livros que eu sei que eu vou amar pra caramba. Mas estou extremamente feliz com essa leitura. Com certeza um dos melhores livros que eu li nesse ano de 2024 e na minha vida, tá? Eu vou ficar em êxtase um tempo, eu acho. Enfim, eu preciso terminar esse vídeo porque tá gigantesco. Eu nem sei como vai me dar trabalho pra editar esse vídeo, mas espero que vocês gostem de assistir. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha gostado dos vários debates que eu tive comigo mesma, mas no caso com vocês ao longo desse vídeo. Converse comigo nos comentários, me conta as suas opiniões sobre as coisas que eu falei aqui, que eu nem me lembro mais. Eu só sei que eu estava numa vibe muito louca por conta desse livro, né, principalmente. E teve aquela conversa também, né, sobre... que eu pesquisei, aparentemente o tópico que eu falei aqui com vocês se chama anti-intelectualismo. Tem vários vídeos com esse nome, então, enfim. Vamos conversar aí nos comentários. Me conta se você já leu esse livro, ou se você ficou com vontade de ler ele agora, espero que sim. E é isso, gente, eu vou ficar aqui surtando um tempo, tá? Depois eu começo outro vlog, outro dia, que não vai ser agora, porque eu estou em estado de loucura. Muito obrigada pela companhia de sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal se você quiser, ative o sininho das notificações, deixe um hype no vídeo, caso esteja disponível para você essa opção, deixe um comentário pra mim, tudo isso ajuda no engajamento do canal. Se você quiser comprar Matéria Escura, eu acho que ele está em promoção agora na Black Friday, e se você quiser comprar qualquer outra coisa, os meus links de compra de associados da Amazon vão estar aqui na descrição do vídeo, assim como o meu link pro perfil no Instagram e pra página do meu Scooby, pra você ser meu amigo no Scooby. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até a próxima.